Qual agradecemos. E passo já a palavra, porque temos muitos temas para falar. João Cadete Matos, recém-chegado à ANACOM, teve 32 anos no Banco de Portugal a lidar com estatísticas e agora vem para um setor completamente novo. Passo-lhe desde já a palavra. Obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos. Cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado, felicitações à organização, à PDC, Engenheiro Rogério Carapuça. Temos a sala cheia, enfim, é um êxito. E obrigado a todos, porque a razão de ser deste congresso é, de facto, contar com a participação de tantos interessados neste setor. É, de facto, a primeira vez que participo nesta iniciativa na qualidade de nomeado para as funções de Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, mas não é a primeira vez que participo numa conferência sobre o desenvolvimento das comunicações. Isso aconteceu, de facto, há muito tempo. Aconteceu há 33 anos. Em 1984 fiz uma comunicação no Fórum Picoas, onde essa conferência teve lugar, subordinada ao tema A Modernização do Setor das Comunicações. Enfim, não vos vou dizer como é que as comunicações estavam em 1984, muitos que estão nessa sala e que acompanharam a evolução destes 33 anos, e é aquilo que a minha memória mais fielmente guarda. De facto, estamos num setor muito diferente. Há 33 anos atrás, estávamos muitos meses, mais de um ano, à espera para que nos fosse instalado um telefone fixo em casa. Era assim que funcionavam ainda as comunicações há 33 anos atrás. Aquilo que eu proponho fazer nesta intervenção é fazer uma ligação com aquilo que o Pedro Afonso aqui nos falou há uns minutos atrás. Como ele disse, naquilo que procurou ser uma apresentação inspiradora, e eu estou aqui também com a perspectiva de poder falar com todos os operadores do setor das comunicações, quer dos Correios, quer das telecomunicações, numa perspectiva de modernização do setor e de cooperação entre todas as partes, não só as empresas do setor, mas todas as empresas dos outros setores da atividade económica, com as entidades públicas e com os cidadãos em geral. E, portanto, aquilo que eu me proponho fazer, e vou fazê-lo de forma limitada, vou-me recorrer de algumas imagens, porque na era digital uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e, portanto, eu irei utilizar, sobretudo, imagens, mas imagens que penso que falam por si, e, portanto, eu poderei ser muito sucinto naquilo que quero transmitir-vos. Não vou desenvolver aquilo que é a missão da ANACOM, quais são as suas atribuições, mas quero sublinhar a primeira atribuição que eu ali destaquei, que é o contributo que a ANACOM deve dar para o desenvolvimento das redes e serviços de comunicações eletrónicas e de serviços postais. Se me perguntarem qual é a prioridade que, como Presidente da ANACOM, pretendo ter nos próximos anos, é contribuir, eu e toda a equipa da ANACOM, para o desenvolvimento deste setor. É claro que esse contributo será dado na medida em que também cumprirmos as nossas atribuições, e não é por acaso que elas estão na lei, em Portugal, como em todos os países desenvolvidos e todos os países da União Europeia em particular. E dentro dessas atribuições está, de facto, a promoção da concorrência na oferta de redes e serviços, a garantia de acesso a redes, infraestruturas, recursos e serviços, sermos capazes de assegurar uma gestão de um recurso escasso, mas uma gestão eficiente do espectro radioelétrico e também ter como missão proteger os direitos e interesses dos consumidores e dos demais utilizadores das comunicações. E, portanto, é dentro deste quadro que a ANACOM vai desenvolver a sua missão, tem desenvolvido a sua missão, e eu queria destacar alguns dos desafios dos próximos anos. Não vos vou falar das transformações digitais, porque durante estes 2 dias tivemos muitas intervenções extremamente ricas sobre esse domínio. Aquilo que está em causa, aquilo que é o desafio para estes setores, é de facto darem resposta a essas transformações digitais.
E eu gostaria de começar por falar do setor que, por vezes, dentro das comunicações, é considerado o menos digital. Não é verdade. As estações dos Correios estão hoje muito digitalizadas e é graças às soluções digitais que nós temos a expectativa de que o Correio chegue a tempo e horas e de que o serviço de encomendas funcione bem. E, portanto, as empresas do serviço postal têm hoje também que tirar partido das novas tecnologias para um bom funcionamento desse setor. Mas é um setor que tem a carga simbólica de estar praticamente a completar 500 anos. Portanto, é um setor fundamental no desenvolvimento da humanidade e também da história portuguesa e, portanto, aquilo que temos que ser capazes de fazer nos próximos anos é continuar a fazer com que o Correio, os serviços postais, cumpram a sua missão, uma missão importantíssima do ponto de vista da coesão do país e também do desenvolvimento dos negócios, porque o Correio continua a ter, nas suas várias formas de expressão, uma contribuição essencial para que as empresas e também os cidadãos estabeleçam as suas relações. Relativamente ao setor das comunicações eletrónicas, todos sabemos qual é o desafio que está pela frente. É de facto permitir que as comunicações eletrónicas, as telecomunicações em geral, sejam capazes de dar resposta àquilo que todos queremos, que é ter um bom serviço, um serviço de qualidade, um serviço com um preço competitivo, disponível, em todo o momento, em qualquer local e com qualquer equipamento que estejamos a utilizar. Portanto, isso é o padrão e é o padrão que está nas mãos deste setor dar resposta. Quando eu digo em qualquer local, inclui-se aquilo que o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira me disse há 2 semanas que queria ter, que era os serviços de telecomunicações móveis a funcionar nas levadas da Ilha da Madeira, onde circulam tantos turistas nacionais e estrangeiros. É uma ambição legítima, como é uma ambição legítima termos redes de telecomunicações a funcionar no Alentejo ou em Trás-os-Montes. E, portanto, essa é a ambição que nos está prometida e que nós devemos ser capazes de responder. Já o Sr. Secretário de Estado referiu a importância deste projeto europeu, o Wi-Fi for European Union, dispormos da internet gratuita para todos os europeus. Aqueles de nós que temos viajado por outros países e por outras latitudes, temos visto, quando vamos para o outro lado do hemisfério, como a Wi-Fi gratuita está em todo lado. E, de facto, é necessário que também em Portugal e na Europa se deem passos neste sentido. E aqui o alerta que faço é para que, sobretudo, as entidades públicas, as autarquias, os serviços públicos, como disse o Sr. Secretário de Estado, o atendimento será os primeiros a chegar. E, portanto, eu espero que as entidades em Portugal estejam alerta relativamente aos prazos, que vão acontecer brevemente, e se candidatem para beneficiar destes fundos, que são financiamentos totais para o desenvolvimento destes serviços de Wi-Fi. É claro que estão pela frente outros projetos de grande importância. O MSS, que é um projeto que está a ser desenvolvido também à escala planetária, porque só assim vai funcionar, que vai permitir ligar os satélites e as estações terrestres e, por exemplo, termos comodamente as comunicações disponíveis a bordo dos aviões. É um projeto em que a Anacom também participa e há empresas já interessadas em desenvolver este sistema. Esperemos que seja realidade proximamente. Mas quando falamos do futuro, obviamente estamos todos à espera de algo que foi muito falado já noutras sessões durante este Congresso, que é a 5ª geração dos serviços móveis, o 5G. E aqui a razão pela qual a União Europeia e também Portugal tem que apostar neste projeto é porque ele vai, de facto, permitir fazer aquilo que eu dizia inicialmente, termos uma boa qualidade de comunicações, seja de voz, seja de dados, seja de imagem, com elevada capacidade, com velocidade também elevada, em qualquer momento,
em todo o lado e com qualquer equipamento. Portanto, é isso que a tecnologia nos vai trazer. E eu falo desta realidade que vai bater-nos à porta a partir de agora, porque a ambição é, a partir do ano 2000 até 2005, conseguir de facto ter uma expansão desta nova solução. Ela vai ser muito exigente já hoje e temos que começar desde já a preparar este futuro. É um dos desafios que temos pela frente e que a Anacom já está a trabalhar nessa matéria, também tendo convidado para isso os operadores de telecomunicações, é a gestão do espectro. Esta é a imagem que eu encontrei na Anacom, que traduz melhor o que é a dificuldade de gerir toda a gama de frequências e os múltiplos serviços que utilizam as várias gamas de frequências. É uma das missões da Anacom e para que o 5G funcione vai ter que haver frequências dedicadas e vamos ter que ter soluções técnicas e operacionais que deem resposta a estes novos desafios. Também vai ser necessário encontrar soluções ao nível das infraestruturas, nomeadamente da fibra óptica, é essencial para que esta tecnologia funcione, mas também vamos ter que fazer investimentos avultados ao nível das estações terminais, das antenas e de todo o equipamento que vai permitir que esta tecnologia funcione. Há, de facto, muito para fazer e há um contraponto com situações que ainda temos. Nós ainda hoje somos confrontados com um sistema de infraestruturas que tem dificuldade em resistir a situações de maior ou menor dimensão de calamidade pública. Muitas estações, esta imagem que vemos ali é da zona de Pedrógão, houve estações que arderam e que tiveram que ser substituídas. E eu aqui falo, nomeadamente, para os presidentes de Câmara de Portugal, que vão a eleições no próximo fim de semana, e que ponham no seu mandato não vermos uma estação de telecomunicações que é tão importante para o serviço das comunicações rodeada de floresta. Que se a floresta arder, a central de telecomunicações também vai arder. Ou, obviamente, não vermos também os postes e os cabos ardidos. E quando falamos do mundo digital e das transformações tecnológicas que estão a acontecer, eu penso que todos nós, eu pelo menos fico impressionado quando vejo a repetição com que se colocam os postes de madeira, se estendem os cabos, há de haver um incêndio daqui a uns anos e onde este cabo ardeu já lá está um novo poste e um novo cabo. Será este o investimento mais racional? Não haverá outras soluções? Eu devo dizer que dediquei algum tempo já a estudar a realidade de outros países e fui encontrar em vários países, na Europa e fora da Europa, países uns mais desenvolvidos, outros com graus de desenvolvimento até inferiores a Portugal, soluções tecnológicas. Fiquei a saber que não sabia o que era o Horizontal Directional Drilling, a perfuração direcional horizontal. Já estudei um bocadinho sobre isto e fiquei convencido de que soluções deste tipo têm uma racionalidade económica, pelo menos de não arderem no próximo incêndio. Eu falo dos investimentos em infraestruturas porque é algo que eu penso que devemos colocar na agenda do setor, que é vermos como é que o Estado, as autarquias que já hoje estão a determinar que as infraestruturas de comunicações ou de eletricidade devem ser todas por via subterrânea, também por questões ambientais, mas também por questões de desenvolvimento da região, e necessariamente os operadores de telecomunicações, como é que podemos fazer face aos investimentos avultados que têm que ser feitos para o futuro e que já hoje são feitos no presente, numa lógica de co-investimentos, de parcerias, de soluções que permitam maximizar os benefícios para as próprias empresas
e, no final, para o consumidor final e para os utilizadores finais de comunicações. Porque é claro que isso significa um benefício evidente do ponto de vista de racionalidade económica, significa também que se houver essa capacidade de entendimento e de cooperação, por isso eu disse que a apresentação do Pedro Afonso tinha sido tão inspiradora nesse sentido, podemos, de facto, pensar no desenvolvimento do setor das comunicações de forma análoga àquilo que tem acontecido com outros setores de atividade económica em Portugal, que têm tido enorme sucesso, porque as empresas do setor são capazes de competir entre si, de ser bastante concorrenciais, mas também de se entenderem sobre projetos de interesse das empresas, de interesse do país e de interesse dos consumidores. E, portanto, esse é um dos meus compromissos, é trabalhar com os operadores do setor das comunicações, no sentido de verificar de que forma o país se pode desenvolver com mais êxito através dessa colaboração. Também já foi referido a importância da ligação a todas as partes do território nacional. De facto, existe esse projeto, que é um projeto de inclusão e que é essencial para a coesão do país e, necessariamente, as nossas regiões autónomas da Madeira e dos Açores fazem parte desse projeto e, portanto, vai-se ter que preparar as soluções de investimento para substituir os cabos submarinos que hoje ligam a Madeira e os Açores ao continente, e esse é um projeto de enorme interesse do país, fundamental para a coesão do país e essencial para o desenvolvimento das regiões autónomas, que precisam de ter também condições tecnológicas e condições concorrenciais como todo o restante país. Um último desafio que eu queria aqui mencionar é uma situação que sempre me deixou desconfortável e que me colocou sempre algumas questões. Já todos vocês presenciaram estar ao pé de uma antena numa região qualquer do país e não terem sinal de telemóvel, não é? Mas a antena está aqui ao lado. Bom, mas não é a antena do meu operador. Bom, se tiverem um cidadão estrangeiro ao vosso lado, podem-lhe pedir o telemóvel emprestado, porque o dele vai funcionar com qualquer operador. O roaming internacional funciona hoje em Portugal, todos os turistas que nos visitam conectam-se a qualquer antena de qualquer operador. Não será isso possível para os cidadãos nacionais? Eu, pelo menos, gostava que isso acontecesse, porque tenho a certeza que não só havia uma maior rendibilização dos investimentos, como uma melhor qualidade de serviço nas telecomunicações. E agora, quando estamos a pensar nos investimentos que vai ser preciso fazer, novas antenas, extensão de fibra óptica, novos terminais de comunicação, enfim, talvez fosse possível e talvez fosse racional e talvez todos pudessem ganhar, todas as empresas e, de certeza, todos os consumidores e todos os utilizadores, em ter soluções otimizadas de utilização da infraestrutura de comunicações existente no nosso país. Esta foi a imagem que mais me chocou no primeiro dia na Anacom. Eu não estava à espera de, em 2017, encontrar tanto papel acumulado numa secretária, mas disseram-me que chegavam diariamente à Anacom muitas reclamações, são reclamações aquilo que vocês ali têm, e que por mês são 10 mil reclamações que são entregues aos operadores, algumas são direcionadas diretamente para a Anacom e muitas delas chegam-nos em papel. Eu fiquei chocado, porque significa que estas reclamações que foram dirigidas aos operadores, eles também estão a tratá-las informaticamente, porque ninguém hoje trata uma reclamação em papel, tem que haver um tratamento informático e, portanto, este é um problema que temos que resolver. Enfim, vou contar com a colaboração de todos os operadores para resolver este problema, mas além de termos esta situação de muitas reclamações em papel, aquilo que mais me choca é termos um setor das comunicações que é relativamente paradoxal. É um dos setores que apresenta indicadores de desenvolvimento em várias categorias muito favoráveis, muito positivos, mas é dos setores que tem
mais reclamações em Portugal. Isto para mim é algo que me intriga, porque eu sei que estão aqui os responsáveis dos operadores de comunicações e de serviços postais, que também têm reclamações, têm todos, que o objetivo de qualquer empresa é ter o cliente satisfeito. E, portanto, se queremos ter os clientes satisfeitos, temos que perceber de onde é que veio o problema e temos que resolver o problema de tantas reclamações no setor das comunicações. Devem contar com a ANACOM para que isso seja possível. Eu gostaria que o instrumento que utilizássemos não seja o instrumento de último recurso, que é a contraordenação e a coima, quando há razões, obviamente, das queixas que nos são apresentadas. Porque assumi esse compromisso, vamos na ANACOM começar a publicar regularmente indicadores sobre as más práticas, portanto, o instrumento de persuasão que vamos utilizar relativamente aos operadores é tornar evidente quais são as reclamações que recebemos, fazer isso com regularidade, mas, acima de tudo, gostava de termos uma reunião para discutirmos uma solução conjugada para este problema. Um dos argumentos que eu tenho ouvido para a existência de tantas reclamações é os operadores dizerem: bom, a minha prática pode não ser ideal, mas se eu não a fizer, o meu competidor fala e, portanto, eu estou em desvantagem. E, portanto, há uma cópia de más práticas. Então, temos que nos pôr todos de acordo, é isso que é a autorregulação, para acabar com as más práticas e para termos os clientes, de facto, satisfeitos. Uma das más práticas é a dificuldade que um cliente tem, muitas vezes, em denunciar o contrato. Faz tudo para que ele não denuncie o contrato. O que eu percebo que é legítimo. Só que se deixa o cliente tão irritado que, em vez de ter a expectativa de que ele regresse rapidamente, ele, enquanto não esquecer a dificuldade que foi renunciar o contrato, não vai querer mais trabalhar com aquele operador. E, portanto, temos de facto refletir sobre esta situação e temos que acabar com esta situação que eu penso que é exigível da parte de todos nós e que é um benefício evidente para todos. Isso passa, eu vou concluir, isto passa com 2 slides, eu vou concluir dizendo que isso passa também muito pela informação, portanto vamos fazer uma aposta grande, todos nós, em informar os consumidores. A ANACOM tem feito através de várias funcionalidades e também através do portal do consumidor. E eu termino dizendo que a ANACOM, está aqui o seu Presidente a falar em nome da organização, mas a ANACOM é uma equipa muito vasta que faz um trabalho que eu considero que é um trabalho importante ao serviço do país, e a ambição que tenho, e conto com todos vós nesse sentido, é que sejamos capazes, de facto, de colocar o setor das comunicações em Portugal, quer do serviço postal, quer das telecomunicações, como o melhor serviço de comunicações a nível mundial. Essa é a ambição e penso que se trabalharmos todos com esse objetivo vamos conseguir. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Vemos que tem vários desafios e várias reuniões para marcar com os operadores, entretanto, e esperemos que haja então o tal entendimento de projetos em prol do interesse nacional. Posso dizer sobre as reuniões? É muito rápido. Está-me a tornar a vida difícil. É um elogio ao Rogério Carapuça, porque eu, nos encontros que tive com cada um destes senhores que estão aqui sentados, eu penso que foi logo ali na conversa com o Miguel que eu referi que gostava de promover uma reunião com todos. E perguntei se isso era hábito no setor e se o regulador, de facto, tinha o hábito de reunir com todas as empresas do setor. Ou se costumavam encontrar entre si. E a resposta é sim, encontramos uma vez por ano no congresso da APDC. E, portanto, eu tenho a ambição que possamos encontrar mais vezes todos entre os congressos da APDC. Isto é uma felicitação para o Rogério, que junta aqui todos os operadores entre nós. Muito obrigado. Desculpem o tempo que demorei. Já deixou aqui vários desafios e eu perguntar, enfim, não os apresentei, mas Cláudia Goia, CEO do MEL PT Altice, vamos ver como é que as marcas ficam, é também uma estreante neste painel do Estado da Nação e por isso dou-lhe, e só por isso, não é por ser mulher, dou-lhe a primazia da primeira resposta. Perguntava-lhe como é que esta questão, enfim, o Dr. João Cadete Matos já deixou aqui vários desafios, como é que esta questão da transformação digital, como é que se posicionam, nomeadamente em termos daquilo que o Presidente da ANACOM já falou, da necessidade de investimentos nas redes
e como é que se estão a adaptar a essa transformação digital? Alexandre, eu antes de começar a responder, eu gostaria só, como recém-chegada, de oferecer uma pequena lembrança aqui aos meus colegas do painel. Portanto, se não se importa. Isto são inovações hoje. Isto tem... Posso ficar a ver? Isto tem, é inspirado na abertura do Congresso pelo selecionador nacional Fernando Santos. Peço desculpa, Marco. Não é. E, portanto, nós não só apoiamos realmente terminar a apologia do ódio no futebol, mas também, portanto, substituí-lo pelo fair play, como também gostaria de dizer que adotamos aqui uma abordagem de fair play também nos negócios e, portanto, isto é uma pequena lembrança só à chegada. No final do debate vamos ver quem é que se houve de facto o fair play. E então, transformação digital, como é que se estão a posicionar? E já agora lanço já então o tema assim para a mesa, a compra da Mídia Capital faz parte da transformação digital? Olha, eu realmente para uma resposta dessas que pergunta, eu se calhar preferia começar por explicar um bocadinho o enquadramento. Realmente nós vemos a transformação digital como a nova globalização, como uma globalização, digamos, 2.0. E esta transformação digital é sem dúvida a mais rápida que alguma vez tivemos que nos adaptar. E, portanto, as empresas, hoje em dia, no passado, qualquer empresa, dependia da escala, as empresas conseguiam chegar a multinacionais. Hoje, qualquer PME pode ambicionar ser uma multinacional, qualquer startup pode realmente querer nascer global. E esta transformação digital, ela dá-se, para além daquilo que é as empresas, é uma transformação social muito profunda. É assim que nós a vemos. Ela impacta a forma das pessoas aprenderem, das pessoas se desenvolverem, das pessoas trabalharem e, portanto, como as empresas se transformam, também devem, de algum modo, perguntar-se de novo quem é que são os seus concorrentes, porque, obviamente, o paradigma provavelmente já não é o mesmo. Na PT, nós não nascemos digitais, mas nós crescemos desde muito cedo com o tema do digital. E se calhar se recuarmos mais de 30 anos, nós vemos uma empresa que implementou em 85 a primeira central digital e que depois disso teve um conjunto de inovações, desde o lançamento de pré-pago, um serviço de televisão interativo, enfim, podia nomear um monte de coisas, entre as quais, claramente, a questão de ser algo que nos está no nosso DNA, esta questão de nos mudarmos para o digital. E isso faz com que nós abracemos, de uma forma confiante, esta aceleração para esta transformação. É algo que nós vemos como, de forma muito bem, muito boa e de forma de repor aqui um bocadinho regras do jogo que são um pouco diferentes. Aquilo que lhe posso dizer é que este processo de transformação digital e a forma como nós o vemos, ele começa realmente na construção daquilo que são as autoestradas digitais, onde a Altice tem feito um fortíssimo investimento, quer ao nível da modernização das redes de nova geração móvel, mas também na expansão da rede de fibra óptica. Nós alcançámos agora a marca das 4 milhões de casas e temos até 2020 o objetivo, e iremos cumpri-lo, de chegar até 5,3 milhões. E isto vai fazer Portugal realmente um dos primeiros países a ter uma cobertura praticamente integral de rede de fibra óptica. Mas, e um bocadinho pegando aqui nas palavras do João, não estamos apenas a fazer este investimento nos grandes centros urbanos. Este investimento está a ser feito também nas zonas mais remotas, e, portanto, acreditamos que é assim que devemos continuar a fazê-lo e, no fundo, acabamos por estar a prestar aquilo que é um verdadeiro serviço público. Diria também que hoje somos o único operador em Portugal que apresenta uma oferta transversal, empresarial, completa na área do digital.
Nós, neste momento, mais do que um operador de telecomunicações, posicionamos e somos um operador de tecnologia que tem um portfólio alargado de soluções inovadoras em telecomunicações, em BPO, em ICT. Nas telecomunicações posso destacar o Global Connect Pack. Eu diria que no BPO posso destacar soluções de gestão financeira, de gestão documental, os contact centers, e realmente no ICT estamos a fazer um trabalho muito forte, onde podemos destacar tudo o que é IoT, machine to machine, cybersecurity, enfim, um monte de outras coisas que estamos a fazer na ótica da mobilidade, da colaboração. E esta oferta para nós assenta no data center da Covilhã, que é realmente um dos 18 data centers do grupo. E, portanto, mais uma vez aqui a aposta do digital em força. No mercado do B2C, também se materializa aí a nossa transformação para o digital. Nós fomos pioneiros na convergência da oferta e, portanto, que acabou por revolucionar a tendência do setor na totalidade, a oferta convergente. Neste momento estamos a lançar um conjunto de serviços inovadores, lançámos já o Mel Smart Home, que é uma solução focada na gestão inteligente da casa. Temos o Mel Go VR, que é a primeira aplicação que existe em realidade virtual, lançada por um operador na Europa que tem a televisão interativa. E vamos lançar agora o Mel Safe, que é também uma solução inovadora focada no bem-estar e na segurança familiar. Portanto, revolução digital e transformação digital ao nível do B2C muito presente. Mas um ponto muito importante é que acredito que para liderarmos a transformação digital não chega realmente estarmos a par das tendências. Nós precisamos fazer uma aposta que é praticamente diária no tema da inovação. A Altice PT é o maior investidor tecnológico em Portugal e eu acredito que é o player mais preparado para desenvolver tecnologia de ponta. E esta vantagem competitiva que temos está muito centrada na Altice Labs, em Aveiro, de onde nós já hoje exportamos tecnologia para 35 países. Dou-lhe o exemplo, neste momento, do Fiber Gateway, que permite velocidades do Wi-Fi 10 vezes mais rápido e que está a ser comercializado simultaneamente em Portugal e nos Estados Unidos. E, portanto, relativamente ao tema da inovação, o que eu gostava de dizer é que nós não adotamos um modelo... Diga. E da Mídia Capital? Já lá chegaremos. Não. Ao nível da inovação, nós não adotamos um modelo de inovação que seja fechado. Nós adotamos um modelo de inovação aberto, inovamos com universidades, com startups, enfim, com as cidades, com a indústria. Podia-lhe dizer um monte de soluções que desenvolvemos ativamente, que vão da eficiência energética à recolha de resíduos, mas o mais importante é a mensagem de que ao nível da inovação, quando não somos os melhores ou não temos a capacidade para ser os melhores, fazemos parcerias com os melhores. Algumas das parcerias que neste momento fizemos e renovámos ao nível... Não, vai dizer as parcerias todas, não é? Desculpa. Não. Então, diga. Para encurtar... Quero falar sobre a Mídia Capital. Não, quero concluir a resposta, se não se importar. Para concluir a resposta sobre a transformação digital, sim. Sobre a Mídia Capital? Sim. Sobre a Mídia Capital. Bom, sobre a Mídia Capital, o que lhe posso dizer, a Altice pauta-se por, em todos os países onde está presente, ter uma abordagem de total respeito e total confiança no trabalho dos reguladores, dos diversos reguladores. E, portanto, aqui também nós, neste processo da Mídia Capital, depositamos total confiança no processo que está em curso e, portanto, como pode imaginar, eu não vou usar este palco para passar nenhum tipo de mensagem. Acreditamos exatamente que esse trabalho está a ser feito, a nível internacional por uma equipa internacional. Eu hoje estou aqui como CEO executiva da Portugal Telecom e, portanto, não é aqui um fórum
para eu me expressar sobre esse assunto. Isso, vamos ver, enfim, a tentativa de compra da Mídia Capital foi algo que aconteceu de muito relevante este ano, como deve calcular neste setor, e por isso eu queria ouvir o Mário Vaz e o Miguel Almeida. Já vou ao Francisco, não me esqueci de si, mas queria passar ao Mário Vaz e ao Miguel Almeida para os ouvir. Hoje de manhã já se pediu claramente que houvesse um chumbo desta operação de compra da Mídia Capital pela Altice. Não há remédios possíveis para que a operação possa passar, Mário? Sim, senhor. Então, antes de mais, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um especial cumprimento aos dois entrantes aqui no painel. Relativamente ao tema da Mídia Capital, que parece que é um tema que não podemos aqui falar, mas vamos falar nele então, é muito simples do nosso caso. A resposta só pode ser não. Só pode ser não e dir-me-ão, não esperava outra coisa, isso é receio do que possa ser a aquisição. Um receio da Vodafone. Não temos receio nenhum, aliás, a nossa história prova bem que nós não temos medo dos desafios nem das iniciativas da concorrência. Acima de tudo, a razão tem a ver com o quanto isto é prejudicial para o setor das telecomunicações. O que é prejudicial para o setor das telecomunicações é, por inerência, prejudicial para o país, e porque falamos em mídia, é também prejudicial para a democracia. Por partes. Porquê é que será prejudicial para o setor das telecomunicações? Porque a aquisição pelo líder do setor das telecomunicações em Portugal, cada vez menos líder, mas líder no setor das telecomunicações em Portugal, com o líder do grupo Mídia em Portugal, dada o significativo gap de valor entre os dois negócios, a aquisição do grupo Mídia Capital é instrumental para o negócio das telecomunicações. Quer isto dizer que, ou das duas uma, ou a Mídia Capital fez um péssimo trabalho e não sabe trabalhar conteúdos, não sabe adquirir publicidade neste mercado, mas tem um grande potencial futuro que não soube ser devidamente explorado, coisa que a realidade dos números e o bom exercício da gestão desse grupo prova que não é essa a razão. Comprar e valorizar esse grupo por 440 milhões de euros só pode ser para ganhar expressão no mercado das telecomunicações. E como é que isso é possível? É possível, naturalmente, fazendo e tirando partido daqueles conteúdos que levaram à liderança da TVI, em particular da TVI, também na rádio também são líderes, mas falemos agora na TVI, que os conteúdos que levaram a TVI a ser líder no mercado das telecomunicações, no mercado dos mídias, sejam usados de forma exclusiva, seja esse, e a exclusividade é muito abrangente, e a criatividade, como se consegue exclusividade, enfim, tem uma latitude muito grande, significa colocar esses conteúdos em exclusivo para os clientes do operador de telecomunicações. Desculpe interromper, a Altice já disse que não ia fazer. Não acreditam neles? Primeiro, o que eu ouvi dizer da Altice, ouvi dizer que os conteúdos devem ser diferenciadores, que é para garantir diferenciação enquanto operador de telecomunicações. Isso leia-se, a única diferenciação possível é colocá-los em exclusivo para os seus clientes, e também disse que queria conteúdos de acesso universal. Eu acredito, sinceramente, de que a Altice tem uma visão sobre os conteúdos de acesso universal desde que não sejam os seus. Isso é verdade. Isso acredito, sinceramente. Ou seja, sempre que o conteúdo é de terceiros, o acesso deve ser universal. Se o conteúdo for meu, ele deve ser diferenciador. Deve ser diferenciador como para eu realmente tirar partido do negócio de telecomunicações. E eu deixo, enfim, quando saírem daqui, façam umas contas e vejam, porque me dir-me-ão, não, essa questão do exclusivo não faz sentido. Porque vai perder publicidade e vai perder receita de subscrição paga pelos operadores. Há um claro incentivo económico. De outra forma, não se justificaria uma valorização de 11 vezes o EBITDA do Grupo Mídia Capital. Façam umas pequenas contas. Em Portugal há 3,7 milhões de subscritores. Destes, a Mel tem vindo a perder, mas assim penso que tem 1,4 milhões. Sobram 2,3 milhões de clientes. Se destes 2,3 milhões de clientes, uma parte deles forem forçados a escolher esse operador para terem acesso aos conteúdos, num conceito de exclusividade que é muito lato a possibilidade de o fazer, ponham apenas 20% dos clientes dos outros operadores que são forçados a mudar,
multipliquem pelo ARPU, que a receita média por cliente, os pacotes de telecomunicações 4P, 5P, que a Anacom há bem pouco tempo, ainda no mês de setembro, penso eu, que deu esse valor, é acima de 50, é cerca de 56 euros, ponham 50 euros. Vejam qual é a receita esperada desses clientes, coloquem a margem que tanto a Altice gosta de destacar, de 40%, e vejam qual é a razão, a motivação económica para o fazer. Esta é a motivação. E isto é claramente prejudicial para o setor das telecomunicações. É cortar, impedir que os clientes façam a escolha do operador de telecomunicações em função dos critérios, aqui devidamente elencados até pelo Presidente da Anacom, da qualidade do serviço, da diferenciação, para esta relação preço-qualidade, e que se vejam forçados aí pelo conteúdo. Quer dizer, não há como colocar remédios. E não há como colocar remédios porque é tão lata a possibilidade de criar vantagens exclusivas para os clientes desse operador, qualquer remédio será seguramente uma boa forma de, ou das duas uma, ou haver um pagamento de multas muito frequentes, mas também o tal vantagem nas telecomunicações será suficiente para pagar essas multas. Aliás, há um histórico da Altice em termos de multas, mas enfim, pode ser uma das formas, se quiserem pelos remédios, mas haverá seguramente muita criatividade à qual eu nem sequer consigo imaginar as possibilidades de criar vantagens para os clientes desse operador e, com isso, alterar drasticamente aquilo que é o princípio e um dos princípios essenciais da defesa e da atuação da Anacom, que é a concorrência. Aliás, eu acho que a Anacom, no seu parecer, elenca muito bem essas razões, e por isso há depois a questão do país e há a questão da democracia, mas eu já vi que está com alguma vontade agora de passar aqui ao Miguel, e por isso vou passar para ganhar aqui... Não, está bem, para ganharmos aqui... Falta meia hora para terminarmos o painel. O fair play que sempre existiu, naturalmente vai-se manter, e por isso eu dou agora a palavra ao Miguel e voltarei ao tema. Que eu imagino que também não tenha uma opinião muito diferente. Miguel, há compromissos possíveis para que possa ser aprovada esta operação ou não? Deixe-me, sendo esta a minha primeira intervenção, deixe-me começar por cumprimentar o Sr. Presidente da APDC, o Sr. Secretário de Estado, todos os participantes neste Congresso, e saudar em particular o Sr. Presidente da Anacom, desejar-lhe as boas-vindas ao nosso setor, e muito calorosamente saudar e dar as boas-vindas à Cláudia Goia, bem-vinda ao setor, onde espero que venha trazer um contributo para o desenvolvimento do mesmo e, como disse a Presidente da Anacom, trabalhando em conjunto naquilo que são temas que defendem os interesses do setor. Desde já registro uma profunda mudança de filosofia por parte da Altice PT, que agora vai adotar o fair play. Também são boas notícias. Registro, apesar de tudo, alguma continuidade na medida em que a PT nos habituou a utilizar este palco para promover os seus produtos e serviços, e hoje não foi exceção. Isso é culpa do moderador. Em relação à mídia capital, se aqueles mais atentos a esta matéria sabem que já em dezembro do ano passado nós tornamos a nossa perspectiva sobre esta, na altura, potencial operação pública, e ela foi publicada. Nós entendemos que esta operação a acontecer teria impactos muito significativos em matéria de concorrência no setor das comunicações eletrónicas, teria impactos muito significativos e irreversíveis no que diz respeito à concorrência no setor da comunicação social e teria impactos muito profundos naquilo que é o pluralismo e a diversidade, o acesso à diversidade de conteúdos. E, portanto, nessa medida, o que dissemos e repetimos, obviamente, achamos que é importante que os reguladores analisem, avaliem, com muito cuidado, com muita responsabilidade, e do nosso lado temos toda a confiança nos reguladores e que a sua deliberação será mais adequada para os vários setores e para o país, e como sempre fazemos, cumpriremos e acataremos essas deliberações. Eu consigo perceber aqueles que vêm com alguma preocupação que perante aquela que é provavelmente a maior operação no setor dos mídias em Portugal, tínhamos um regulador setorial relativamente, posso dizer, debilitado, na medida em que de 5 conselheiros só tem 3 no ativo. Isso provoca uma situação estranha, que é esta de que para haver uma deliberação de oposição à operação é preciso unanimidade, coisa que é sempre pouco desejável, unanimidade, mas por outro lado
basta uma pessoa para a operação ser aprovada. Nós não partilhamos destes receios, temos a máxima confiança na ERC, como em todos os reguladores. A ANACOM já expressou o seu sentido ou a sua deliberação, bem claramente de encontro àquilo que é a nossa perspectiva sobre esta apuração. Finalmente, sobre a sua pergunta em concreto. Eu, como disse, nós sempre respeitamos as decisões dos reguladores e sempre as acatamos na íntegra, com um sorriso nos lábios. Só há um cenário que eu penso que seria difícil de aceitar, que é o cenário que eu lhe chamaria ingênuo, hipócrita mesmo, da não decisão, que é a decisão de não oposição com compromissos. É evidente, eu não vou repetir os argumentos todos que o Mário já aqui expôs, os meus são os mesmos, é evidente para qualquer pessoa que não há qualquer eficácia, não haverá qualquer eficácia no que diz respeito a compromissos comportamentais ou remédios comportamentais. Isso é uma impossibilidade. E nessa medida, uma não oposição com compromissos não é mais do que uma aprovação com uma cosmética que não vai resistir ao primeiro embate à realidade. E esse cenário é que eu penso que não é nada desejável, quanto os outros que decidam dentro das suas atribuições. O Miguel falou em tempos de que haveria guerra se houvesse a aprovação desta operação, ainda ela não tinha sido anunciada. Que guerra é essa? Nós há 2 anos, aqui neste palco, com outros intervenientes, quer dizer, alguns éramos os mesmos. Nós ouvimos, e hoje o Mário aqui relembrou, ouvimos a Altice, PT, dizer que se ia diferenciar pelos conteúdos exclusivos e que ia ser uma grande aposta em conteúdos exclusivos. Na altura nós sabíamos que é que conteúdos. E que ia ter todos e mais um par de voltas. Na altura nós sabíamos do que é que estavam a falar ou que seria já um passo nesse sentido. E deu no que deu. Obviamente nós não podemos aceitar, no caso não havia lugar à atuação de reguladores e portanto tivemos que fazer pela vida, mas não podíamos aceitar que os nossos clientes fossem prejudicados por essa perspectiva ou essa filosofia de negócio da Altice. Reagimos, o caso é conhecido, foi muito mediatizado e conseguimos, aí sim, neste caso, os que detinham os conteúdos, de facto, cumprir aquilo que sempre defenderam, que é há determinado tipo de conteúdos, onde se inclui o futebol, o desporto, os espetáculos ao vivo com maior audiência, que têm que ser partilhados por todos, sob pena do consumidor sofrer, e a nossa opinião é exatamente a mesma no que diz respeito aos canais free-to-air e às empresas free-to-air. Portanto, neste caso, uma vez que a RTP está fora de cogitações, no caso da empresa e da Mídia Capital, nós achamos que não podem, de forma nenhuma, ser integrados verticalmente com o operador de comunicações, Altice ou outro qualquer. É, compromisso, a empresa e a Mídia Capital não podem ser integradas em qualquer operador de telecomunicações. Hoje em dia já disse empresa também, só queria... Disse empresa. Claro. Empresa e a Mídia Capital. Sim, era só. É evidente. Que às vezes ouve-se mal. Nós somos coerentes, sempre. Mário Vaz, empresa e Mídia Capital não devem ser incluídas em qualquer operador de telecomunicações. As razões que presidem à necessidade, à evidência do não, na nossa ótica, na evidência, naturalmente, respeitando a decisão final, mas a evidência do não são iguais, são equivalentes nos 2 grupos, desse ponto de vista. Cláudia, só há negociação possível para que os compromissos respondam às preocupações dos concorrentes ou não? Alexandre, o que eu posso dizer e vou dizer é que realmente a estratégia da Altice está bem definida. Não é a primeira vez que vai ser implementada em Portugal. Ela assenta numa convergência em 3 pilares: telecomunicações por um lado, conteúdos e serviços por outro e publicidade. Nós temos isto implementado em mais geografias. A Altice detém televisões, rádios, jornais em mercados como França, como Estados Unidos, como Israel e, portanto, não é algo que vá ser testado. Este ambiente todos os dias demonstra a independência e a forma como funciona. Portanto, eu acho que é isto que eu lhe posso dizer. Não é uma novidade o que vai ser implementado ou que está a ser implementado ou a estratégia em Portugal. Esta estratégia é uma estratégia que já existe e que já está a ver a luz do dia e da convergência noutros mercados que, obviamente, também têm o nível de exigência que tivemos aqui a falar. E se a Mídia Capital falhar? Neste momento, vamos deixar o processo ter o seu curso. Eu, como disse, não vou usar este palco para enviar mensagens. Acho que o processo está a ter o seu curso normal. Pode usar. E nós,
não é algo que nós acreditemos que deva ser feito. Nós realmente, o nosso ADN é de total respeito pela democracia e realmente de enviar mensagens em palcos, nós acreditamos que seria violar esse mesmo princípio e, portanto, eu vou-me abster de o Mas já fazer. teve a oportunidade de dizer isso à IERP, ao Governo? Com certeza que a medida que a Altice, que tem um grupo de pessoas a trabalhar muito próximo com os reguladores, já se pronunciou em sede própria e, obviamente, nessa sede própria já deu aquilo que necessitava de ser dado e, portanto, eu não vou comentá-lo mais aqui. Francisco Lacerda, não lhe vou perguntar se vê a TVI, porque isso seria para eu meter no assunto, acho que é despropósito. Eu gostava de, na transformação digital, também perceber um bocadinho como é que se posiciona o CTT, ainda mais no momento em que a própria ANACOM, e já que está aqui o regulador, podemos falar disso, determinou a densidade postal, uma densidade postal forte, ou seja, os postos físicos, fisicamente, têm que continuar a ter uma rede bastante robusta. Como é que isso se adequa nesta transformação digital? Boa tarde a todos. Também saudar o Presidente do Congresso, o Secretário de Estado, os dois novos colegas de painel. E, de facto, quando estou neste painel e quando antes penso nele, tenho sempre esta sensação simpática e agradável que o CTT tem muitos desafios, mas estar neste painel não é um deles, porque é muito interessante ouvir estes debates e nós temos coisas para dizer sobre este tema, mas não sobre, em concreto, estes diferentes e pontos de vista da concorrência entre os três operadores. São anunciantes, podemos ir por aí. Não? Sim. Mas, enfim, vamos a outros desafios. E indo ao ponto da digitalização, e depois eu no fim vou à densidade, indo ao ponto da digitalização, a digitalização obviamente que afeta o CTT na mesma medida em que afeta qualquer empresa ou pessoa que viva no momento presente. E, portanto, a digitalização dos processos, a digitalização da forma de trabalhar, a digitalização de tudo isso. Mas afeta a nossa atividade como poucas outras, se calhar a imprensa escrita é outra, mas como poucas outras são afetadas, que é as pessoas pura e simplesmente escrevem menos cartas. Aliás, para dizer a verdade, as pessoas quase não escrevem cartas e as empresas cada vez querem mandar menos cartas e tentam de todas as formas e feitios convencer as pessoas a aceitar não receber cartas e receber por via digital os extratos, as contas. Um destes dias os impostos e outras questões que são o core da atividade que nós temos. Lembrando 2 ou 3 números, em 2001 nós tínhamos 4,1 milhões de cartas por dia a ser distribuídas. Temos agora 2,6 milhões. Isto quer dizer que num ano, em vez de 1.000 milhões de cartas, distribuímos 650 milhões de cartas. Portanto, a realidade hoje não é a mesma que era em 2001, não é sequer a mesma que era em 2015, ou em 2014, ou em 2013, e em 2020 e em 2025 não vai ser a mesma que seja hoje. Ninguém sabe dizer aonde é que a curva vai abrandar, mas olhando para os outros países europeus e para o que se passa aqui, ainda não estamos lá. E, portanto, esta realidade tem que ser incorporada, porque, obviamente, quando somos responsáveis por uma empresa e quando definimos o caminho, não estamos cá para esperar que a atividade acabe e fechar a porta, apagar a luz e entregar a chave. Estamos cá para assegurar o futuro da empresa e encontrando os seus caminhos. E, por isso, procurámos os temas que faziam sentido dentro da nossa atividade e, por isso, lançámos um banco e, por isso, estamos a apostar muito fortemente em toda a atividade de distribuição de encomendas que, enfim, tem mais ligação à parte da comunicação que estamos a falar. Mas ainda no setor das cartas é bom ter presente que estas mudanças são muito fortes e estão a acontecer muito rápidas do digital, mas se exagera na velocidade, ou melhor dizendo, se pressiona demasiado a velocidade, há umas quantas pessoas que saltam fora nas curvas da estrada. Porque, e penso que isso ainda ontem aqui foi referido logo na abertura, há uma percentagem muito elevada de portugueses que não têm e-mail, há uma percentagem muito elevada de portugueses que não usam os meios internéticos e essa percentagem de portugueses tem o CTT como o meio de comunicação privilegiado. Não quer dizer que não tenha o telemóvel, os SMS, tudo isso, mas não usa o e-mail como
como solução, não paga as suas contas na internet, não usa o banco via internet, não usa nada disto. E esta questão de ter todos a bordo e manter a coesão da população não é só uma questão geográfica, é também uma questão mais ampla e para todos. E, portanto, há que ter aqui uma preocupação, e quando nós pomos num prato da balança o Serviço Público Universal de Correio, que existe, e que nós somos o concessionário hoje, e no outro a vontade de acelerar a digitalização, como sempre, eu penso que o bom senso mostra que uma evolução rápida, porque o mundo está rápido, mas ponderada e progressiva será a melhor solução, e é nisso que nós temos trabalhado e continuamos a trabalhar, e é nisso que permanentemente estamos a trabalhar com o regulador, com o concessionário, que é o Estado português, enfim, com as várias partes, porque nós temos obrigações de serviço público, porque somos o concessionário, mas elas têm que ser compatíveis com a dimensão e as receitas e os rendimentos que poderemos tirar do serviço público. Portanto, indo à questão da densidade, a questão da densidade, cada 3 anos, de acordo com as regras atuais, cada 3 anos a ANACOM define os parâmetros para o triênio seguinte. Estava na altura de definir para os parâmetros para a densidade, como daqui a nada será os parâmetros para uma ou duas mais realidades. Aquilo que saiu desta definição da densidade foi mais ou menos o mesmo que estava na anterior. Portanto, não há aqui... Mas vocês queriam menos, a questão é essa? Eram questões de margem, não eram questões de fundo. Eram questões de, quando às vezes nos fecha um posto de correio, se podíamos ter um mês ou 2 a não cumprir o rácio enquanto encontrávamos outro, ou se tem que ter a todos os minutos e todos os segundos esse cumprimento. Coisas assim deste género não eram verdadeiramente questões fundamentais em relação à nossa presença no território. Porque nós, de facto, sendo o concessionário do serviço público, e é o que somos hoje, nós temos obrigações de estar e levar as cartas e estar presentes para os serviços de correio em todo o país, com determinada densidade, nos meios mais rurais, nos meios mais centrais, nas cidades como no campo, nas ilhas como no continente, enfim, em todo o lado temos as nossas obrigações e temos as nossas obrigações de padrões de serviço. Se isto deve evoluir numa determinada maneira, provavelmente sim, e a experiência está a mostrar que sim, mas isso é uma conversa para termos daqui a algum tempo, não é uma conversa para o ano 2017 ou para o ano 2018. E, portanto, é dentro deste parâmetro, porque, de facto, a digitalização atravessa isto. Agora, nós, dentro das soluções digitais e daquilo, ou melhor dizendo, da digitalização que temos feito, nós hoje temos os carteiros todos com um PDA na mão, para poder comprovar que a encomenda foi entregue, para poder receber mensagens enquanto funcionam. Isto não era verdade há 1 ano e meio atrás. Hoje temos soluções para os clientes que recebem encomendas, porque fundamentalmente o que está a crescer nas encomendas é o comércio eletrónico e, portanto, nós negociamos com quem manda, mas o consumidor é quem recebe. E os clientes que recebem encomendas poderem ir a um site ou a uma app e aí dizer a janela horária em que preferem receber, à última da hora, por qualquer razão, querem mudar o dia, a hora, enfim, a janela horária, ou o local mesmo, e podem fazer, e neste produto, que nós temos feito alguma publicidade do ISEG, enfim, passa a publicidade aqui, que, de facto, é pôr o CTT, e estou a falar de uma coisa que já é realidade há mais de 1 ano, mas pôr o CTT numa solução muito digitalizada, ao nível do melhor que se faz aqui ou noutros países, e, portanto, nós estamos todos os dias a combater pelo negócio, pelo mercado, a conquistar clientes e a desenvolver uma área de negócio que está crescente, porque também já agora nós, em 2001, distribuímos 50 mil encomendas por dia e agora distribuímos 160 mil e está a crescer a parte do comércio eletrónico a mais de 10% ao ano. E, portanto, é aqui que está o crescimento, é aqui que está uma vertente futuro, como também no banco está o crescimento, está a vertente futuro. Já agora, como é que vê a possível entrada da Altice também na banca, o Banco Altice? Eu, como sabe, e como se calhar muitos sabem, trabalhei uma larga parte da minha vida na banca. E nunca trabalhei na banca sem ser concorrencial. Talvez tenha existido, mas não é do meu tempo, e eu comecei a trabalhar na banca a meados dos anos 80, portanto já lá vai algum tempito. E sempre trabalhei numa banca muito concorrencial, aqui, como na Polónia, como noutros países, e a vida da banca está habituada a ser muito concorrencial. Portanto, quem tem capacidade dos vários aspectos que fazem uma oferta vencedora para atuar, se considerar que tem,
faça-se à estrada e cá estaremos para combater e para concorrer na versão. Nós, enfim, temos até feito publicidade disso, estamos com um número de novos clientes todos os dias que supera as melhores expectativas daquilo que pensávamos. E porquê? Porque os CTT são uma marca muito conhecida e muito confiada, porque o modelo de negócio faz sentido, porque a oferta está a fazer sentido, porque tem uma componente digital muito forte, o que está a fazer que, por exemplo, a idade de clientes que estamos a atrair é bastante mais nova do que nós pensávamos nos nossos modelos iniciais, ou seja, não são as mesmas pessoas que recebem as suas pensões aos balcões do CTT, nem sequer algumas da década mais nova, são pessoas até aos 40 anos que fundamentalmente estão a aderir à nossa proposta. Não é que sejam só essas, mas em proporção à média do setor, nós estamos mais fortes aí do que noutras escalas etárias. O que conjuga bem, penso eu, com a demonstração que a nossa oferta vai ao encontro das necessidades desse tipo de clientes e tem digitalização suficiente para eles se sentirem bem a trabalhar com o Banco CTT. Cláudia, Banco Altice, em que ponto é que está o processo? Bom, desde logo, e para que fique claro, eu não trouxe aqui um tema para ser polémico com cada um dos membros do painel. Portanto, eu diria que, claramente, o nosso objetivo, quer seja com serviços financeiros, quer seja com outras possibilidades, é realmente, no pilar dos serviços, irmos de encontro àquilo que são as necessidades dos clientes, àquilo que pode tornar a vida dos nossos clientes mais fácil, ou então torná-los mais felizes. Portanto, nesse sentido, claramente os serviços financeiros são, sem dúvida, uma forte possibilidade. Este projeto é um projeto que está a ser liderado ao nível do grupo, é um projeto que ainda está numa fase, enfim, eu diria, não totalmente inicial, mas longe ainda de estar prestes a ver a luz do dia. Portanto, é um pouco prematuro comentar, mas aquilo que posso dizer é que sim, vemos com muito bons olhos esta situação, na medida em que ela pode trazer uma mais-valia realmente para os nossos clientes e que este pilar dos serviços e tornar a vida dos clientes e a felicidade dos clientes cada vez maior é, obviamente, para nós o caminho. Muito bem. Mário Vaz, voltamos aqui há bocado a Cláudia referiu-se a ter atingido os 4 milhões de casas. É um tema que o ano passado disse que gostaria de ser um tema terminado, a questão do co-investimento e da partilha, mas não está terminado. Não está terminado porque, primeiro, do nosso lado continuamos a investir e fizemos mais rede. E desse ponto de vista não terminámos o tema. Quando eu disse aqui que esperava, tinha esperança, fé, e até referi Nossa Senhora de Fátima, se bem me recordo, era uma esperança numa decisão do Regulador Nacional que estivesse alinhado com aquilo que eram a linha de orientação da Comissão, aquilo que era a opinião de todos os demais parceiros e concorrentes no mercado, e essa não foi a decisão. Mas está tomada. Acima de tudo, eu tenho dito sempre, relativamente aos temas de regulação e relativamente a esse tema, falei várias vezes que o essencial é a tomada de uma decisão, porque a não decisão é que não é nada. E neste caso em concreto foi claramente uma má decisão para o país, foi uma decisão que não está nada alinhada. Ouvimos aqui o Sr. Secretário de Estado falar sobre o novo Código das Comunicações Eletrónicas Europeias e o Sr. Presidente da ANACOM a referir a relevância do incentivo do co-investimento. E era nesse sentido que nós apelávamos à direção da ANACOM da altura que tomasse uma decisão alinhada com esses princípios, uma decisão que fomentasse a partilha de investimento. Já tínhamos dado bons exemplos de que estamos disponíveis para o investimento. O nosso nível de investimentos nos últimos anos espelha bem qual é o nosso compromisso com o país e a nossa vontade de investir, mas de uma forma eficiente, com benefício para os portugueses e com a garantia de que há concorrência da oferta de serviços de telecomunicações. Era isso que esperávamos, não foi essa a decisão. Como referi aqui o ano passado, assumimos sempre a nossa parte de culpa nestas decisões, primeiro porque não fomos capazes de convencer o regulador, não é que não tínhamos esforçado e muito, mas também pelo facto de andarmos sempre à procura de soluções. Quando a regulação não vai no sentido que nós achamos que é o melhor sentido para o país, vamos à procura de novas soluções. E isso nós não paramos de o fazer. E por isso continuamos naturalmente sempre disponíveis com o investimento, estamos sempre disponíveis para garantir que Portugal se compara bem
caso, duas ferramentas essenciais para termos sucesso nesta possível economia digital. Desculpe interrompê-lo, é possível um entendimento com investimento? É possível agora com novos interlocutores na Altice, na PT Mel Altice, é possível retomar o acordo que tinha ou não? Não sei, tomando aqui as palavras do fair play, mas não estou a ver como, porque a própria vontade agora e a vontade subjacente à aquisição e à entrada nos conteúdos prova uma estratégia de voltar aos tempos do monopólio. Antes da introdução deste painel falou-se em saudade, a importância da saudade. E eu acho que a Altice, quando adquiriu a PT, adquiriu também alguns vícios que vinham de um operador que historicamente monopolista no mercado. Como por exemplo? Que é garantir que os clientes são forçados a fazer uma escolha porque é a única alternativa que têm. Não há concorrência. E por isso foi assim no caso da fibra, ao dizer nós vamos construir e não vamos dar acesso, e por isso há uma parte já dos 4 milhões de casas onde não há acesso, e se vendo só uma rede disponível, o cliente não tem alternativa. Faz recordar os velhos tempos, quando o João falou, no passado, talvez que falou sobre as telecomunicações, aqueles tempos em que nós esperávamos uns meses largos para ter um telefone fixo, tínhamos que ir a um sítio, preencher uns papéis, esperar, e só havia aquele operador, tínhamos que esperar. E agora não se espera, tem que ser só um sítio, porque só há aquela rede disponível. Aliás, já está a acontecer, por exemplo, também na fibra global. Hoje só lá há um operador, os clientes são forçados naquela zona, só podem ter aquele operador. Coincidentemente também, por acaso é da Altice, será um mero acaso. Nos conteúdos, mas a infraestrutura, isto não chega. E isto só pela vertente da infraestrutura não chega, até porque provavelmente a Altice, pelo histórico do nível de investimento da Vodafone e de outros operadores no mercado, receia que possa haver investimento, apesar de tudo que venha a haver investimento e que retire essa vantagem da exclusividade por via da infraestrutura. Então já agora vamos também à parte dos conteúdos, porque aí o cliente até pode ter concorrência de infraestrutura, vamos à questão do conteúdo. Por exemplo, enfim, aqui recordar o caso do Correio da Manhã, já falei nele várias vezes, tenho que voltar a falar porque não se resolveu, nesta vontade de dar os conteúdos a toda a gente, mas o caso do Correio da Manhã é um bom exemplo. Foi uma criação e ajuda para a criação de um canal, teve um período de exclusividade, até aceitável, porque saiu o período de colaboração, já passou esse tempo todo e o canal não consegue ficar disponibilizado para a Vodafone, porque há uma forma de evitar que esse canal chegue ao operador. É isto que eu falo na saudade. A saudade é tão importante, esse sentimento da saudade. Altice tem saudade dos tempos em que a PT conseguia ter os clientes consigo, independentemente da qualidade de serviço, independentemente da diferenciação, da inovação, porque não havia alternativa. Por isso vejo com grande dificuldade que esse co-investimento possa ser feito com a Altice, mas estamos sempre disponíveis para ouvir essas propostas, como estamos disponíveis para ouvir com outros parceiros. Já temos co-investimento com a DST, por exemplo, já mostramos a nossa capacidade e abertura para co-investir quando outros têm o mesmo tipo de aproximação do que nós. Miguel, estamos a voltar aos ciclos monopolistas da Altice ou não? À vontade. Não sei, acho que o tema da fibra global vale a pena relembrar, apesar de ser muito antigo, não é? Vale a pena relembrar neste contexto porque ele é sintomático. Quando nós ouvimos aqui e em privado com os reguladores a Altice a apregoar a sua grande fidelidade e lealdade à lei e aos reguladores e ao espírito da regulação e da lei, é curioso ver este caso da fibra global, não é? Porque a fibra global resulta de um concurso para redes rurais dividido em 3 zonas, 2 foram adjudicadas a uma empresa independente que hoje fornece serviços grossistas aos 3 operadores, livremente, que era o espírito das redes rurais. Depois temos outro que estranhamente tem na sua administração pessoas que também são membros da administração de outras empresas da Altice, estranhamente tem na sua administração uma pessoa que é administrador do MEO e estranhamente não está aberto a mais nenhum operador. Isto a nós choca-nos, nem é tanto o comportamento da Altice, isso não nos surpreende, choca-nos que tanto o Governo como o regulador, ao fim de tantos anos, não tenham resolvido o problema, porque quando vierem resolver, é caso para dizer muito obrigado,
porque entretanto é evidente que a PT secou o mercado todo e, portanto, os custos de entrada para os novos operadores chegarem lá 5 anos depois não têm, obviamente, o mesmo valor. Mas acho que o mais importante, independentemente do nível de choque que se possa ter, é de facto ilustra bem esta grande simpatia, lealdade, fidelidade àquilo que é o espírito das deliberações de reguladores ou outros. Mas qual é o mercado potencial da fibra global? Não interessa qual é o mercado potencial da fibra global. A fibra global cobra 220 ou 230 mil casas. Nunca lá conseguiste dar, não sei, mas acho Pois, que é por aí. mas imaginamos. A questão, eu não quero fazer da fibra global, não é o tema que vai transformar o negócio e as cotas de telecomunicações em Portugal. Agora, acho que é um tema, como ilustração, é excelente, é excelente. E é excelente termos aqui o regulador que nos pode dar uma resposta do processo de fibra global. Quando é que há uma decisão, o que é que estão a fazer e o que é que vai ser feito? Posso com toda a certeza. Efetivamente é um dado que aquilo que o Estado português, que foi quem fez o leilão para levar a fibra óptica às zonas mais remotas do país, e tratando-se de um projeto que foi financiado por dinheiros europeus, é objetivo que, do ponto de vista da concorrência, esse objetivo não foi atingido. Isso é objetivo. É necessário avaliar as causas. Efetivamente existem queixas dos 2 operadores que aqui estão neste painel e que deram nota dessas mesmas queixas. E existe uma situação que merece ser esclarecida. Portanto, está nas prioridades da ANACOM o seu esclarecimento. Ele tem que ser feito em 2 planos. Um plano que tem a ver com as condições contratuais e a observação dessas condições contratuais que visavam a definição de preços que permitissem suportar os custos e, portanto, essa análise tem estado a ser feita. Portanto, a ANACOM tem esse estudo efetuado, vai disponibilizá-lo ao Governo, que é a parte contratante com a fibra global. Há um tema, que é o tema da concentração ou da eventual concentração e o tema da concorrência. É um tema também sobre o qual a ANACOM reuniu e comunicou junto da Autoridade da Concorrência, porque também entendemos que deve ser objeto de análise. E, portanto, para dizer que é um tema que existe, que é conhecido e sobre o qual deve ser completamente esclarecido, e as autoridades, nas suas esferas de competência, portanto, quer a ANACOM, quer o Estado português, quer a Autoridade da Concorrência, devem esclarecer para que não fique nenhuma dúvida relativamente ao funcionamento desse dossiê e, sobretudo, porque o propósito, que é o mais importante, que é conseguirmos ter a fibra óptica em todas as zonas do país, deve ser conseguido. Como o Miguel estava a referir, este já é um assunto antigo. O que é que demora tanto a tomar uma decisão neste campo e noutros da regulação? Eu penso que esse é um tema que as autoridades públicas e, portanto, a ANACOM, com o Governo português, com a Autoridade da Concorrência, devem ter uma reflexão. Porque se é algo que eu entenderei como prioritário no exercício do meu mandato como Presidente da ANACOM, é que os assuntos devem ser tratados com celeridade. Celeridade que, por vezes, não é possível quando pode haver alguma dúvida sobre aquilo que as leis determinam e as competências e como elas são exercidas. Eu há pouco não salientei isso na minha apresentação inicial, mas considero essencial que os reguladores tenham uma boa articulação entre si e na sua esfera própria de competências articulem e atuem de forma célere perante os problemas que são identificados e que lhes são reportados, e também nas relações que são relações necessariamente de independência do regulador face às entidades governamentais. Também deve haver a preocupação em que cada uma das entidades tem que ser eficaz e célere na sua atuação. Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é o meu compromisso relativamente a este dossiê, como em relação a todos os dossiês. A ANACOM não irá deixar de exercer, em circunstância alguma, os seus poderes e as suas competências. E nos casos em que identificarmos... Em tempo útil?
em tempo útil. Isso é fundamental. Só assim é que cumprimos a nossa missão. E nos casos em que identificarmos constrangimentos na lei, proporemos ao Governo ou à Assembleia da República a alteração da lei. E onde for necessário um trabalho de diálogo e conjunto com as outras entidades públicas competentes, faremos com que isso aconteça. Portanto, esse é o compromisso que, de forma muito transparente, aqui assumo perante todos. Mas timings para decisão não dá, da fibra global? Não nos quer dar um timing de decisão da fibra global? Não vos quero dar um timing, mas quero-vos dizer que tudo aquilo que estava nas nossas mãos fazer está a ser feito, portanto, a análise está concluída e, portanto, vamos dar os passos seguintes. Já demos o passo de falar com a Autoridade da Concorrência, descrever a Autoridade da Concorrência e agora iremos também dar o passo seguinte, que é junto do Governo, dar conta das conclusões a que chegamos e verificar como é que pode ser feita a atuação das entidades públicas relativamente a este dossiê. Portanto, aquilo que eu assumo é que a ANACOM fará isso a muito breve trecho, porque tem os trabalhos no essencial concluídos. Muito bem. Cláudia, a fibra global é ou não da Altice, muito claramente, ou então, que tão persuasiva é a Altice para ter só o contrato com a fibra global, ser o único operador com o contrato com a fibra global? Alexandra, o que eu posso dizer é que nós acreditamos que o investimento e a inovação é que são os verdadeiros motores que movem o mercado e que em favor dos clientes e em favor dos consumidores. E, portanto, relativamente a esse ponto, todas as empresas têm uma agenda aberta de liderar esse investimento e de liderar essa inovação. Nós claramente temos a nossa. Ela, em determinados momentos, pode ir por uns caminhos e em outros por outros, nomeadamente falou-se aqui dos temas de cofinanciamento. Relativamente à rede fibra óptica, nós temos um contrato que está em vigor. Neste momento temos como opção muito mais um desenvolvimento próprio, mas não descartamos as várias possibilidades. Relativamente a outro assunto, estamos disponíveis para trabalhar com o regulador, obviamente, e de ver o que é que seguirá. Francisco, os reguladores estão mais preocupados com o consumidor hoje em dia, têm a mão mais pesada hoje em dia para com os operadores. Eu lembro, o CTT não foi o regulador, mas foi multado dos 150 mil euros, está com um processo de avaliação de abuso de posição dominante da Autoridade da Concorrência, enfim, que também não se sabe muito bem o que é que vai dar, já também tem algum tempo. Há uma mão mais pesada dos reguladores? Eu considero que os reguladores, enfim, estão a fazer o seu trabalho e o seu papel. Eu acho que não devo comentar casos concretos numa situação destas, mas a única coisa que posso dizer sobre esses dois exemplos que disse é que são de natureza muito diferente e com fundamentos também bastante diferentes. E veremos no fim da história onde é que estaremos. Mas eu acho que faz parte das regras do jogo os reguladores assegurarem, na medida das suas competências, que investigam, que analisam, que estão permanentemente próximos e que trabalhamos até antes dessa investigação no sentido da colaboração, pelo menos com o regulador setorial, porque a Autoridade da Concorrência, a natureza é diferente da sua atividade. O assunto da Autoridade da Concorrência, nós já manifestámos a nossa posição de que achamos que não tem qualquer fundamento, mais que isso não acho que vale a pena estarmos aqui. Mas desse processo? Não. Quer dizer, há desenvolvimentos de bastidores no sentido de trabalho que se sente que está a ser feito, mas não desenvolvimentos no sentido de decisões ou projetos de decisões. Portanto, é normal, o mundo está a mudar muito, os CTT eram públicos e passaram a ser privados, o que quer dizer que o Estado deixou de ter a alavanca de ser acionista também para, de algum modo, influenciar como funcionava o operador, e essa responsabilidade foi atribuída de forma ainda mais clara do que já era ao regulador setorial, e, portanto, também aí haverá alguns efeitos dessa mudança. Aliás, quem acompanhou na altura a privatização lembra-se que isso era uma preocupação muito grande do então Governo, era exatamente assegurar que as condições de regulação estavam perfeitamente estruturadas e eram suficientes para poder abdicar da posição acionista, que até aí era a forma que também usavam para influenciar. Portanto, eu não acho exatamente que daí se possa tirar uma tendência. Agora,
os nossos clientes, na sua grande maioria, são empresas. Estamos a falar de 70 e tal, 80%. Mas o nosso interface com consumidores é grande e em crescendo, o que parece um bocadinho paradoxal quando se fala que há menos cartas a circular. Mas toda esta questão de ir à casa das pessoas, levar as compras que elas fazem na internet, é um interface e até um interface de forma diferente, porque já não é só ir à caixa de correio, às vezes tem que ser mais do que isso em termos de intimidade com as próprias pessoas e de conjugação com os seus hábitos de estar e tudo isso. Por outro lado, nós hoje estamos em atividades que têm concorrentes todas elas. Nas das encomendas, a nossa cota de mercado andará um pouco acima dos 30%, o que quer dizer que muito longe dos 90 e muitos que temos no correio. E no banco nem se mede ainda a cota de mercado, chegará à altura onde fazemos isso. Portanto, a concorrência também no correio já existe e nós, uma das alterações que tivemos de fazer claramente foi mudar a forma de trabalhar comercialmente e passar a ser uma empresa com um foco no cliente, com a preocupação comercial com tudo isso, como todas as outras. Quando estamos em grandes mudanças de integra, desintegra, capacita as pessoas, porque a digitalização faz uma revolução nas populações que para nós trabalham, todas as empresas grandes. Quer dizer, há empresas que já nasceram numa fase onde já só quase têm engenheiros, mas não é o caso do CTT. Todas essas capacitações e tudo isso são desafios muito grandes que estamos a fazer dentro desta lógica de sermos um parceiro das empresas para as suas necessidades de comunicação no mundo físico. Ainda bem que fala isso, porque fala dos trabalhadores, que é uma coisa, enfim, se calhar a audiência aqui é quase toda trabalhadores dos operadores e do CTT, e pouco se fala dos trabalhadores nestes painéis, do que é que das perspectivas que há de postos de trabalho, e eu gostava de lhe colocar isso. Qual é o desafio para o CTT em termos de trabalhadores? O que é que se pode esperar que aconteça nesse mundo tão digital que está a falar? E normalmente a digitalização significa menos postos de trabalho, não é? A digitalização significa menos postos de trabalho em funções rotineiras e que os computadores podem fazer em vez das pessoas. E isso é uma tendência que se vê há muitos anos, em termos dos computadores a substituírem pessoas. Mas significa outros trabalhos que aparecem. No nosso caso, obviamente que nos serviços centrais, cada vez mais os computadores fazem mais trabalho e o que precisamos é de pessoa para as tarefas que têm a ver mais com a criatividade, com a análise, com o desenho de programas, com os próprios informáticos para trabalhar tudo isso, mas não tanto os administrativos de outras épocas que faziam cartas na máquina de escrever, que obviamente já não existem, ou outras funções mais manuais que nos serviços centrais. Quando estamos a falar da frente, a nossa rede de lojas precisa sempre ter pessoas que estão em interface com os clientes. Podemos discutir quantas lojas faz sentido ter pela lógica do volume e da necessidade do cliente, mesmo o bancário, ir mais à agência ou menos à agência. Mas sempre que houver uma porta aberta, obviamente tem que ter lá pessoas, não vamos ter lojas completamente automatizadas, nem faz sentido. E eu deixei para último aquilo que são o principal da nossa atividade. Nós temos 12 mil pessoas, 7 mil são carteiros. E estes carteiros, obviamente, cada vez têm menos cartas para transportar, e o que nós temos vindo a fazer é uma integração, que hoje em dia é muito elevada, da distribuição de encomendas nesses mesmos carteiros. O modelo mais tradicional a funcionar nestas atividades é um outsourcing total. Nós hoje em dia temos um outsourcing muito diminuto porque quisemos aproveitar as pessoas que trabalham no CTT e por isso as formámos e por isso lhes demos o tal PDA para poderem ter atividades de registro eletrónico de coisas que na atividade anterior não era necessário. Agora, qual é a resultante disto tudo daqui a 2 ou 3 anos, ou 5 ou 10, se os volumes de correio continuarem a cair e como é que as encomendas sobem e tudo isso? Eu acho que se uma empresa como o CTT, como todos os operadores postais, vão tendencialmente ter menos empregados, se olharmos para daqui a uns anos largos, do que têm hoje, como hoje têm menos do que tinham há 10 anos atrás. O ritmo a que isso é feito e a forma como se consegue gerir essa transição tem a ver com capacitação, com disponibilidade das pessoas e é obviamente um desafio muito significativo. Até porque uma empresa, e penso que todos temos consciência disso, uma empresa que não cresce em número de pessoas, todos os anos aumenta a idade média quase um ano, não é? Há uma ponta de cima que se forma e há uns quantos que entram mais novos, mas é quase um ano de aumento da idade média, o que quer dizer que é 42, depois 43, depois 50, depois não sei o quê.
E o trabalho de carteiro é andar com pesos. Portanto, tudo isto são desafios que às vezes as pessoas não se apercebem, mas que têm de ser geridos e têm as suas dificuldades. Cá estamos para gerir e ver até onde é que isto evolui e como, mas flexibilidade, ideias novas, capacitação, formação das pessoas, tentar aproveitar e tentar que haja disponibilidade dos próprios para serem sujeitos a essa capacitação e para aceitar desafios novos e tarefas diferentes é uma das questões fundamentais que temos na agenda. Cláudia, a mudança do setor tem sido um argumento ou uma explicação da Altice para a transferência de trabalhadores para outras empresas, a transmissão de estabelecimento e para a redução de trabalhadores. Já terminou? Qual é a perspectiva de transferência de mais trabalhadores? Alexandre, a nossa perspectiva é de preparar a empresa para ela ter sucesso no futuro, que é um futuro que já é presente da transformação digital. E esta transformação é cada vez mais acelerada. Portanto, entende-se que isso obriga-nos a centrar-nos naquilo em que somos realmente diferenciadores. E temos que analisar realmente as competências de uma forma muito crítica. Fazer parte de um grupo internacional também nos dá aqui a flexibilidade de ter valências para dar e ter valências para receber. Portanto, o projeto de equacionar os recursos humanos no contexto de uma transformação, eu diria que ele é extraordinariamente abrangente e que ele está exatamente muito ligado com a questão das competências e com a questão da qualificação. E aquilo que nós acreditamos é realmente numa abordagem de mobilidade alargada. E é esta mobilidade alargada que a empresa já tem vindo a trabalhar nos últimos 2 anos e que irá continuar, que passa exatamente por colocar trabalhadores em funções diferentes, embora nas mesmas áreas funcionais, em outras situações em requalificá-los para que possam desempenhar funções em áreas diferentes, para as quais não tinham até aqui competências. E parte deste processo, que obviamente leva a simplificar estruturas, a analisar e a avaliar competências, também considerará, sem dúvida, a abordagem com parceiros. E, portanto, realmente a mobilidade para empresas do grupo ou a mobilidade para parceiros com quem temos relações de longa data e que têm o seu core business em áreas especializadas, nós vemos isso com bons olhos, no sentido em que permite às pessoas terem oportunidades de carreira em áreas em que na PT nós temos dificuldade em dar-lhes esse progresso, essa progressão e esse desenvolvimento, exatamente porque não são áreas que vemos que sejamos verdadeiramente diferenciadores. Assim que chegou, levou entre aspas, obviamente, com uma greve dos trabalhadores da PT que não acontecia há muito tempo e prometeu diálogo aberto com esses mesmos trabalhadores. Está a acontecer ou podemos estar próximos de novas greves? O que lhe posso dizer é que a postura de diálogo é a postura que pretende seguir, está iniciada. Obviamente que o processo de transformação é um processo de transformação, não conheço nenhum que seja confortável e que não seja ambíguo e que não implique cedências de parte a parte. Portanto, temos um processo de diálogo lançado, temos o trabalho que está a seguir e iremos continuá-lo. Eu vou usar só um bocadinho do tempo, como eu não vejo o professor Carapuça também não há problema, porque eu gostava muito de perguntar rapidamente ao Miguel e ao Mário sobre o 5G. E uma vez que o Sr. Ministro do Planeamento já aqui está em sala, podem transmitir-lhe alguns dos vossos receios, desafios, enfim, para o 5G. O que é que esperam que aconteça no lançamento dessas licenças? Miguel. Bom, primeiro, acho que quando falarmos de 5G e em particular dos timings do 5G, há 2 aspectos que são fundamentais ter em consideração. O primeiro é o nível de exploração dos recursos e dos ativos de 4G. À data de hoje, há muito ainda por utilizar, há muita capacidade instalada, há muito para crescer no 4G e, sinceramente, mesmo sendo otimista em relação ao crescimento de tráfego, não imagino que nas datas que foram propostas pela União Europeia o 4G esteja sequer perto de estar esgotado, digamos assim, em termos daquilo que pode oferecer aos consumidores portugueses. E a segunda questão é a própria disponibilidade de tecnologia e de equipamentos terminais que façam uso da tecnologia. Nós já vimos no 3G, já foi há muitos anos, já ninguém se lembra, ou poucos se lembram,
Mas tivemos entre a atribuição das licenças e o lançamento comercial, e mesmo esse foi aos soluços, tivemos para aí 2 anos, e portanto não creio que seja desejável que isso aconteça. Outra questão fundamental, que não tem a ver com os temas, mas tem a ver com o processo. Nós vimos de um processo de leilão de frequências de 4G, que foi muito caro, já não vou buscar as de 3G. Nós vimos de um processo que onera muitos operadores, em que já tivemos, já lhe perdi a conta, mas 2 ou 3 aumentos das taxas de espectro, violando completamente um princípio básico, que é a da previsibilidade do investimento. Mudar as regras a meio do jogo não é propriamente simpático e levanta muitas questões em termos de investimentos futuros, em particular no 5G. Além disso, parece-me, há uma recomendação clara, mesmo da União Europeia, e uma orientação para os Estados não onerarem demasiado a atribuição do espectro e das frequências necessárias para operar o 5G, pelo simples motivo, um motivo muito simples. Nós temos esta pretensão e ambição da Gigabit Society. Todo o investimento que vai para o pagamento de licenças de utilização de espectro não vai para investimento em serviços, não vai para investimento nas redes e, portanto, nós estamos de todo a promover a Gigabit Society. Portanto, nós o que esperamos é que não seja cedo demais e que não seja caro demais. Acho que são as duas características que são essenciais. Se queremos, obviamente, e vimos o Sr. Secretário de Estado a referir isso, Portugal está na linha da frente daquilo que é a disponibilização de infraestruturas, na linha da frente de serviços de última geração, e queremos, estou certo, enquanto país, manter isso, e portanto não podemos ter uma perspectiva de resolver o orçamento daquele ano, não sei qual vai ser o ano, mas certamente vai haver um problema para resolver o déficit desse ano, mas estamos a pôr em causa o desenvolvimento económico e social do país, porque estamos a retirar investimento onde ele é útil, não é? Mário. Sim, senhor. Relativamente aqui ao tema do 5G, e segundo percebi, está aqui o Sr. Ministro, foi isso? Deve estar por trás deste ecrã. Pois deve estar. Sim, senhor. Então, os meus cumprimentos ao Sr. Ministro. E, enfim, este também é um palco onde se também enviam mensagens, e foi pedido então que eu enviasse uma mensagem ao Sr. Ministro. Do ponto de vista da oportunidade do 5G e dos seus temas, enfim, concordo aqui com o Miguel, é relevante, é cedo e que não seja tarde. Mas esta componente essencial que peço ao Sr. Ministro e peço ao Governo como um todo, que o país tem que compreender quais são o que é estrutural para o sucesso da economia digital. Como é que Portugal pode e deve aproveitar esta oportunidade única, porque o digital é claramente uma oportunidade para o país, é uma inevitabilidade, já está, e Portugal tem que aproveitar. Nós temos que ser um país cada vez mais onde, sendo muito positivo que se discuta muito o digital, e aliás Portugal é cada vez mais um país que é escolhido para debater questões do futuro. O Web Summit, por exemplo, se realiza em Portugal, é uma iniciativa muito meritória, mas não podemos ser o país que discute o futuro e não constrói o futuro. E nós temos que ser capazes de debater e a seguir construir o futuro. E para construir um futuro digital é preciso infraestruturas e é preciso qualidade de recursos humanos. Felizmente Portugal está muito bem nestas duas realidades, nestas duas bases para o sucesso de Portugal na realidade digital. E desse ponto de vista, a Vodafone Portugal, desde sempre, tem mantido o seu compromisso e vai mantê-lo para garantir que assim seja. Para isso, o Governo tem que ser consistente. Não pode olhar para os operadores como uma fonte de receita, não olhar para novas tecnologias como uma fonte de receita extraordinária. Não pode olhar para os operadores como uma solução, enfim, uma célula no Excel do Ministério das Finanças, que quando falta dinheiro para cumprir aquele princípio essencial para o nosso futuro do equilíbrio orçamental, então, quando falta, vamos então subir o custo do espectro a esses operadores. Não, porque se é estrutural para o país, temos de ser consistentes, temos de dar garantias de que os operadores têm sucesso e o sucesso tem que ser transformado em inovação, em investimento. Temos provado que é assim que o fazemos, queremos ter empresas sólidas, têm que ser empresas com capacidade para investir. O retirar dinheiro dos operadores de telecomunicações é uma visão de curto prazo que vai claramente penalizar o longo prazo. E também no momento em que se debate o Orçamento de Estado, pedir também ao Sr. Ministro que
diga aos seus colegas do Ministério das Finanças que provavelmente as custas de regulação, de alguma forma, onde também estar embebidas no Orçamento de Estado, não sei se é provavelmente na consolidação das contas públicas, que avise o Sr. Ministro das Finanças que há lá uma parte dos custos que vão desaparecer. Têm necessariamente que desaparecer, porque elas não fazem sentido. Os custos de regulação não é para dar proveitos, é custos que pagam efetivamente os custos da regulação, não é para ser um custo para o país, para o Orçamento de Estado, porque nós regulados pagamos o custo da regulação, não pode ser inflacionado com, sempre que há uma disputa, ele venha a ser inflacionado com o valor das provisões. Isso não tem natureza legal, inflaciona os custos da regulação, inflaciona os custos do setor e por isso, e aliás penso que até o Conselho Consultivo da própria ANACOM se pronunciou não há muito tempo sobre o tema, nós desde sempre temos dito que isto que é legal, que se há algum valor que vai desaparecer nas contas consolidadas. Não mexe o ponteiro do equilíbrio orçamental, mas faz diferença e faz diferença nesta consistência que o Governo tem que dar, neste apoio e no acreditar, porque é verdade, é essencial para o país que os operadores de telecomunicações em Portugal sejam empresas sólidas, com capacidade de investimento e que não se vejam afetados nos seus proveitos por taxas ou custos que não são diretamente ligados ao seu negócio. Temos mesmo de terminar e para que haja só fair play da t-shirt, uma frase, Francisco Lacerda, para o próximo Orçamento de Estado, o que é que deseja que o Governo faça ou que não faça? Uma frase. 10 segundos. O primeiro, 10 segundos não consigo, mas um bocadinho mais. A primeira questão é este que o Mário acabou de dizer, que a consolidação das finanças públicas no sentido de contas equilibradas continua a ser, como tem sido, um princípio fundamental. A segundo é que isso seja, na medida do possível, feito baixando o peso dos impostos sobre todas as vertentes em que pagamos impostos, mas talvez começando pelo IRS e pelo IRC. Muito bem. Cláudia, também. Diria que o orçamento realmente valorize cada vez mais quem já aposta e investe em Portugal, que realmente haja uma aposta reforçada em temas de ensino, de ciência e tecnologia e na inovação, e isto muito centrado na criação de valor e também na exportação. E já agora, e porque é também aqui o tema e é central, gostaria que realmente pudesse dar um foco muito especial na qualificação dos jovens, mas uma qualificação que fosse contínua. Já entendemos que a velocidade não se compadece com um modelo que não seja de continuidade, de manutenção, de qualificação ao longo do tempo. E penso que isso é uma revolução na própria forma de qualificar. Muito bem. João Cadete Matos tem que ser. O que é que espera que não haja cativações este ano? Eu vou responder essa questão porque é importante, mas dizendo o seguinte, talvez porque nos últimos 20 anos a minha atividade profissional tenha sido também contribuir para as estatísticas do déficit, infelizmente o déficit era bom que fosse do superávit, das contas públicas, e para a dívida pública, que foi uma responsabilidade que tive a meu cargo, eu sei que há uma exigência enorme sobre todas as entidades do setor público na consolidação das contas públicas e, portanto, isso exige um esforço grande, também de uma entidade administrativa independente como é a ANACOM, para ter uma gestão rigorosa do seu orçamento. É claro que isso deve ser feito em respeito daquilo que a lei determina, e a lei determina que as taxas de regulação devem ser utilizadas para as atividades de regulação. E, portanto, isso significa que temos que fazer esse trabalho quer com os regulados, quer com o Governo, no sentido de termos uma gestão rigorosa e exigente do orçamento da ANACOM, mas que cumpra aquilo para que as várias fontes de receita são destinadas. Mas eu não posso deixar de responder ao Mário, dizendo que a questão das provisões que referiu, a responsabilidade, nesse caso, não é do Governo. Grande parte das provisões que a ANACOM hoje constitui tem como responsabilidade o elevado nível de litigância que existe em Portugal e que tem a ver com um tema que iremos pôr na agenda da reunião que eu irei ter convosco, porque está nas nossas mãos, com benefício de todos, resolver esse problema. Tem que ser uma reunião de um dia inteiro, pelos vistos, não é? Muito obrigada a todos. Eu chamo o professor Rogério Carapuça, presidente da APDC.